Você acha que o Topo do Vento é apenas o lugar onde os hobbits foram atacados no meio da noite pelos Nazgûl? Uma colina em ruínas, esquecida pelo tempo. Mas e se eu te disser que aquele círculo de pedras já foi um dos pontos mais importantes da Terra-média? E que o que aconteceu ali foi apenas o eco de uma guerra muito mais antiga? Hoje você vai descobrir o verdadeiro segredo de Amon-Sul. No alto das terras ermas, solitário e exposto ao vento, ergue-se Amon-Sul, conhecido como o Topo do Vento. Ele já foi uma poderosa torre de vigia dos antigos reis dos homens. Localizada a leste de Bree, aproximadamente ao meio do caminho entre o Condado e Valfenda. Dali, era possível enxergar longe, muito além do horizonte. Mas aquilo que seus guardiões mais temiam não vinha de longe, vinha das sombras. Muito antes das ruínas, Amon-Sul era uma torre imponente. Ela foi construída pelos herdeiros de Númenor, os Dúnedain de Arnor, os mesmos homens que fundaram os grandes reinos no norte. A torre não era apenas um ponto de observação. Era um símbolo de vigilância, esperança e poder. Lá eles instalaram a mais poderosa das três Palantiri, a Pedra de Amon-Sul. Isso deixou o Topo do Vento um ponto ainda mais valioso para os homens do norte, pois dali eles tinham comunicação direta com Anúminas, cidade criada por Elendil após a queda de Númenor e, posteriormente, tornando-se capital do reino de Arnor. As Palantiri eram pedras videntes, capazes de enxergar através das distâncias. Amon-Sul não era uma simples colina. Era um olho atento contra a escuridão. Dizem que Elendil e Gil-galad, na Segunda Era, fizeram a última aliança contra Sauron na colina do Topo do Vento. Em 861, na Terceira Era, o rei Erendur, o Alto Rei de Arnor, morre e seus 3 filhos iniciaram uma guerra civil. Amlaeth, o verdadeiro herdeiro do trono, governou a região de Arthedain e seus irmãos construíram Cardolan, ao sul, e Húdaur, ao leste. E ambos brigaram para terem controle de Amon-Sul por conta do poder da Palantir. Mas toda luz atrai a sombra. No norte, surgiu o reino de Angmar, e com ele, o Rei Bruxo. Nessa época, Arthedain era governada por Argeleb I. As linhagens reais de Cardolan e Húdaur haviam desaparecido. Húdaur se aliou ao Rei Bruxo de Angmar. Cardolan tornou-se vassalo de Arthedain, enviando reforços sempre que necessário para combater os ataques do norte. Em 1409 da Terceira Era, Cardolan foi destruída e Húdaur anexada a Angmar. Nesse mesmo ano, o Rei Bruxo atacou o Topo do Vento, e lá o então Alto Rei de Arthedain, Arveleg I, foi morto defendendo a Torre de Amon-Sul. A guerra se estendeu ao longo dos anos, mas isso é história para outro vídeo. A torre foi queimada e o símbolo dos reis foi reduzido a cinzas. Séculos depois da queda da torre, o silêncio de Amon-Sul seria quebrado novamente. 5 viajantes subiram aquela colina buscando abrigo, mas encontraram algo muito diferente. A noite caiu pesada, o vento soprou mais frio, e então, nas sombras, eles surgiram. Os Nazgûl, silhuetas negras contra o fogo tremeluzente. Não era apenas um ataque físico, era uma presença que drenava a esperança, como se o próprio ar tivesse se tornado mais escuro. Quando a lâmina de Morgul atingiu Frodo, aquele momento marcou mais do que um corpo. Marcou a história. A ferida carregava uma ameaça invisível, lenta, quase inevitável. E o mais perturbador é perceber que aquela colina já havia sido palco da queda de um reino inteiro. Como se Amon-Sul estivesse condenado a sempre ser o ponto onde a sombra encontra os desprevenidos. Não foi coincidência, foi destino, ou algo ainda mais antigo.
Amon-Sul não é apenas um cenário de batalha. Ele é um símbolo, um monumento à fragilidade dos homens diante do tempo e da escuridão. Aquela torre, que um dia foi um farol de vigilância e poder, tornou-se um círculo de pedras quebradas. O que antes servia para observar o inimigo à distância, acabou sucumbindo àquilo que deveria impedir. Há algo profundamente simbólico nisso. A torre caiu antes mesmo da Guerra do Anel começar. O mundo já estava enfraquecido. Os reinos já estavam fragmentados. A ruína de Amon-Sul representa a lenta decadência do norte, o esquecimento das antigas glórias e o avanço silencioso das sombras. Cada pedra ali sussurra uma verdade incômoda. Nenhum império é eterno. Naquela noite, porém, havia alguém que entendia o peso daquele lugar de forma diferente. Aragorn não estava apenas defendendo hobbits em fuga. Ele estava pisando sobre as cinzas de sua própria herança. Amon-Sul havia sido erguida por seus antepassados, reis que governaram Arnor com orgulho e esperança. Existe algo quase trágico nessa imagem. O herdeiro legítimo do trono lutando entre ruínas que pertenciam à sua linhagem. Mas também há algo poderoso. Porque enquanto a torre estava caída, o sangue dos reis ainda corria vivo. Amon-Sul era o passado despedaçado. Aragorn era a promessa de reconstrução. O verdadeiro segredo de Amon-Sul não está apenas na batalha contra os Nazgûl. Está no ciclo que ele representa. Ele testemunhou a ascensão de um reino, sua queda, e depois, silenciosamente, aguardou o retorno de um rei perdido. A colina permaneceu ali, imóvel, como se esperasse o momento certo para que a história se completasse. Amon-Sul não é apenas uma ruína esquecida nas terras ermas. Ele é uma cicatriz viva da Terra-média. Um lembrete de que a escuridão pode vencer batalhas, mas não apaga completamente a esperança. Porque mesmo nas pedras quebradas, ainda existe memória. E onde existe memória, existe possibilidade de renascimento. E antes de encerrar, eu quero agradecer a vocês. Nós alcançamos 500 inscritos. Isso significa que existe uma comunidade apaixonada pela Terra-média crescendo aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo profundo, misterioso e cheio de detalhes que passam despercebidos, se inscreva no canal, deixe seu like e me conta aqui nos comentários. Qual outro lugar da Terra-média você quer ver revelado aqui? Porque ainda existem muitos segredos esperando para serem descobertos.